Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quinta-feira, dia 26 de outubro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, dentro do contexto litúrgico de hoje, de maneira praticamente descoberta, notamos como é importante surgirem pessoas que tenham o desejo, a vontade, o instinto de liderar naquilo que é correto, naquilo que é justo. Na primeira leitura, São Paulo, ao orientar a respeito da destruição que o pecado pode causar na vida do ser humano, ao mesmo tempo ele catequiza a comunidade dos romanos relativo ao estado de graça que o ser humano deve se esforçar para permanecer. Além disso, ainda neste cenário, percebemos a grande liderança paulina. São Paulo é um desses que Deus chamou e escolheu para se tornar como um pai de todas aquelas comunidades que ele fundou. Por isso, constatamos certa tônica de orientação e repreensão, que ainda é regada com muito amor. Seu objetivo principal é cuidar de cada um, os quais Deus confiou a ele. Isto é simplesmente fantástico, sobretudo quando comparamos o cenário da liturgia de hoje com o mundo atual em que nos encontramos. Nos parece que no período histórico em que vivemos, está faltando pessoas que tenham a coragem de liderar outras pessoas a seguirem os caminhos que são moralmente corretos. Não por menos, em outra circunstância, Jesus diz que a messe é grande e os operários são poucos. Deste ponto, podemos pensar seriamente se Deus não está chamando a cada um de nós em particular a viver semelhantemente a exemplo de São Paulo, que após a sua conversão se preocupou mais com as pessoas do que com ele mesmo. Com efeito, ele sempre quis auxiliar as pessoas a fim de que cada uma delas não se perdessem nos caminhos pecaminosos que conduzem o ser humano a perder o seu estado de graça. Ademais, as coisas que são ilícitas, injustas, incorretas, imorais, desonestas, enfim, tais coisas sempre afastarão as pessoas de Deus e as farão perder o caminho do reino dos céus. Percebam que, refletindo sobre o Evangelho de hoje, nos parece ficar muito claro que, infelizmente, existem, e pelo enunciado do próprio Evangelho, creio que sempre irão existir uma multidão de pessoas que não se esforçam para viver a justiça divina em suas vidas, seja dentro de um aspecto de vida religiosa ou mesmo familiar. Jesus diz que quando o anúncio do reino dos céus atingir os corações das mais variadas pessoas, então haverá tipos de discórdias e divisões. E por que isso? Será que Jesus é o vilão da história? Bem sabemos que não é nada disso, é muito ao contrário. Pois quando Jesus anuncia a boa nova do reino dos céus, em primeiro lugar, ele nos chama à conversão. Pois no céu, diante de Deus, só estarão as pessoas que abandonarem esta vida de sofrimentos e sua estrutura de pecados.
que é, aliás, fruto de ações maldosas do próprio ser humano. De fato, a maldade é um pecado que reina neste mundo. Fácil de entender. Deus quer a justiça e nos doar a vida eterna, enquanto que o diabo quer espalhar o mal e a morte. Por isto, você entende pouco melhor o que se diz no Evangelho de hoje. Jesus diz que haverá divisões até mesmo dentro de uma família. Então, o que fazer para que eu e minha família trilhe um caminho que seja justo e ganhe o céu um dia? Ora, se você é esta pessoa que entende tudo isso que está sendo anunciado, ou mensagens como estas, é porque Deus quer que você se sacrifique pelos outros, precisamente como Jesus fez por cada um de nós, para nos salvar. Não se esqueça, ninguém ama mais do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Para isto, Santo Ambrósio tem o seguinte pensamento. Assim ele diz: com efeito, tamanha é a consideração do Senhor por nós, que ele dá testemunho do seu desejo de infundir em nós a devoção, consumar em nós a perfeição e acelerar em nós a sua paixão. Vejam que, na visão de Santo Ambrósio, o Senhor anseia que tudo se cumpra o quanto antes. Contudo, a misericórdia divina e infinita concede-nos maior tempo de conversão pessoal e familiar, a fim de que, a exemplo de São Paulo, possamos nos encorajar e nos tornarmos pessoas a liderar outras pessoas no caminho do reino dos céus. Deus abençoe você e toda a sua família.